Quais são as principais doenças do eucalipto? Olá pessoal, meu nome é Arcelino Couto Alfenas, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, UFV, fundador e professor da Agropós e também professor voluntário da Universidade Federal de Viçosa. Bom, em eucalipto nós temos doenças que afetam as folhas e com isso vai reduzir a atividade de fotossíntese, da fotossintética das plantas e consequentemente reduzir o crescimento. Nós temos doenças do caule, que algumas são letais, que vão matar a planta e com isso as perdas são muito grandes. E dentre essas principais doenças das folhas, nós temos as manchas foliares, nós temos a ferrugem, que pode afetar não somente as folhas, mas também a haste, os terminais de crescimento da planta. Com isso, reduz o crescimento, afeta a forma do caule das plantas, e a parte de doença foliar vai reduzir muito a produtividade também no campo. Já as doenças do caule, elas podem causar, por exemplo, são aquelas como cancro, que dependendo da época que infecta e do clone ou da variedade, pode levar a planta à morte. E temos também as doenças vasculares, que essas fatalmente são letais, ou seja, elas matam as plantas. Então, dentre as doenças foliares mais importantes, nós temos a mancha de calonécter, que ocorre em regiões mais quentes e úmidas do Brasil. Nós temos a mancha foliar e desfolha causada pelo fungo Teratosféria, que ocorre principalmente no sul do Brasil e no Uruguai, e também em outras partes do mundo, como na Espanha, na África do Sul e na Austrália. E nós temos a ferrugem. A ferrugem é uma doença que ocorre nas folhas e também na haste mais terra da planta, e que também reduz o crescimento e também afeta a forma do fuste. Já as doenças caulinares, nós temos o cancro do eucalipto, que historicamente foi muito importante para mostrar que doenças em eucalipto eram importantes, ou seja, o eucalipto não é uma planta imune, e com isso surgiu aí a nossa disciplina Patologia Florestal. Então, eu sempre digo, nós temos que fazer do limão uma limonada. Ou seja, como ocorreu essa doença, e foi muito importante na década de 1970, com isso, os pesquisadores tiveram que buscar uma alternativa de controle, e foi assim que nasceu a clonagem de eucaliptos no Brasil. Então, historicamente, o cancro é muito importante para a ciência florestal no Brasil. Ainda nas doenças caulinares, nós temos aquelas letais. Nós temos a murcha de ceratocystis, que é muito importante, ocorre em todas as regiões do Brasil, de norte ao sul do Brasil. É causada por um fungo Ceratocystis fimbriata. Nós temos a murcha de Houstonian, que é a mesma doença que ocorre em batata, em tomate, em outras plantas, especialmente solanáceas, é também letal. E temos ainda uma outra doença de origem bacteriana, como a Houstonian, é causada pela bactéria Erwinia piscidae. Essa bactéria, além de causar a morte da planta, em geral, ela causa principalmente a seca de ponteiros. Com isso, nós temos redução de crescimento e alteração na forma do tronco, na forma do fuste das árvores. Mas eu tenho lá. Bom, essa aqui é uma doença denominada seca de ponteiros de eucalipto, causada pela bactéria Erwinia piscidae, que também leva a planta à morte, mas o principal dano é a quebra de dominância apical. Observa aqui que morreu o ponteiro principal e a planta
emitir uma nova brotação lateral. Com isso, afeta a forma da árvore. Bom, pessoal, em primeiro lugar, antes de traçar ou de determinadas medidas de controle, é fundamental identificar a causa da doença. É o mesmo que ocorre no ser humano. Quando você vai ao médico, ele te pergunta o que você está sentindo, enfim, e o médico vai fazer um diagnóstico. E para fazer a receita para você recuperar. A mesma coisa aqui em doença de planta. Primeira coisa, nós temos que entender ou identificar a causa da doença antes de traçar medidas de controle. Outra coisa fundamental é determinar se aquela doença causa prejuízo ou não. Se ela causar prejuízo, então nós vamos adotar uma medida de controle cujo custo da aplicação da medida seja inferior aos danos causados pela doença. Agora, para identificar a doença, é fundamental colher a amostra no campo, ou no viveiro, ou onde esteja ocorrendo, e levar para um laboratório onde exista condições ou infraestrutura adequada para a identificação da doença. Primeira coisa, tem que ter um profissional competente, que conheça a doença, e nós temos que dispor de equipamentos de microscopia, e atualmente nós precisamos geralmente nós usamos técnicas de análise de DNA para termos mais segurança na identificação do agente causador da doença. Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, comente aqui no canal do YouTube que nós iremos responder as perguntas que vocês tiverem. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal da Agropós. Até o próximo vídeo!